Então, Deus, Ele foi nos consertando através da obra de Jesus Cristo. Amém? Vamos para o verso 4 agora. O verso 4 vai falar que, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não terei mal algum. A tua vara e teu cajado me consolam. O vale da sombra da morte era um local, na antiguidade, vales assim que eram muito perigosos para os viajantes, para as pessoas que estivessem andando por aquele local à noite. Por quê? Porque era escuro e poderia oferecer diversos riscos, como predadores, animais, né, perigosos, leões, lobos, e também de bandidos, né? Não é somente hoje que os bandidos gostam de roubar à noite. Naquela época também, os bandidos roubavam à noite também, viu, irmãos? Quase que Jesus falou que usou o exemplo da vinda dele, comparando com o bandido que rouba à noite. Porque naquela época, eles também gostavam de roubar à noite. Então era muito comum, gerava muito medo esses lugares, né, nos viajantes. Então, Davi vai usar essa situação como uma metáfora para situações que geram grande angústia na vida dos servos de Deus. E nós, na nossa vida cristã, nós podemos passar por situações sufocantes, né? Como, por exemplo, quem passou pelo luto ou passa pelo luto, a perda de um ente querido, que parece que tudo está desmoronando, a gente fica sem chão. Quem já perdeu um ente querido, sabe a dor, o sofrimento que é perder alguém. Também, né, a nossa própria morte, né? Por causa disso que tem muitos cristãos, né, que escrevem nas lápides. Coloca o Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Por quê? Diante da morte não vai ter medo, porque confia, tem segurança de que Deus está cuidando daquele momento, né? Porque quase que Paulo fala que ele não temia a morte, né? Porque eu morri em Cristo é lucro. Porque sabe da segurança da salvação que tem em Cristo. Enfermidades que podem nos acometer, como câncer, derrame e outras doenças, que drenam, né, a nossa saúde física, que nos deixa debilitados, né? E daí a gente começa até a questionar. Transtornos, né, mentais, problemas emocionais, depressão, crises de ansiedade, que roubam a nossa alegria, que roubam as nossas forças, que a gente não consegue, só fica, às vezes dormindo, às vezes nem consegue dormir, fica assim, sem chão também, com grande angústia, e parece de novo que não tem mais solução, né? Parece que é o fim do mundo também. E também a chamada noite escura da alma, não sei quem já ouviu falar desse termo, a noite escura da alma, né? Os puritanos do século XVII, os puritanos foi um grupo, né, que queria reformar a igreja anglicana ali no século XVII, e eles falavam muito de um período, e nós como cristãos, nós passamos e provavelmente vamos passar, eu já passei pelo menos esse período da noite escura da alma, que parece que tem uma certa nuvem negra ali, no nosso relacionamento com Deus. É o que alguns autores vão falar de depressão espiritual, que a gente ora, a gente lê a Bíblia, mas parece que Deus está distante. Parece que Deus se ocultou da gente, e que a gente começa até a ter incertezas e dúvidas sobre Deus, porque Deus parece distante. Então é isso que eles vão descrever sobre a noite escura da alma, né? E a nossa fé se sente fraca, né? E nós passamos a questionar. Então, diante desses momentos que eu citei aqui, diante do vale da sombra da morte, Deus nos protege. E, ilustrando Deus aqui como pastor, Davi vai falar, a tua vara e teu cajado me consolam. Por quê? Vara e cajado eram instrumentos que eram usados pelos pastores para proteger os rebanhos dos animais perigosos, né, e lutar contra os bandidos. Por causa disso que Davi era um pastor corajoso, né? Que a Bíblia fala que ele lutou com leões ali, com ursos, né? E mostra então a disposição dele. E compara então Deus como lutando pela gente no vale da sombra da morte. Mas também, além de nos proteger, porque eu falei aqui a vara e o cajado como instrumentos de proteção, eram instrumentos que eram usados para guiar os rebanhos, né? Então, nessas situações difíceis, angustiantes que nós passamos na vida, Deus nos protege e nos dá direção. Eu estou lendo o livro de Gênesis, né, na minha leitura bíblica diária, e nesses dias eu estive lendo sobre a passagem, por exemplo, de Agar, né?
Agar, uma serva egípcia de Abraão, e ela foi expulsa 2 vezes do acampamento de Abraão. Na primeira, né, ela começou a tirar com Sara ali, que ela ficou grávida, Sara não, né, que Abraão tentou ali dar uma ajuda a Deus, depois ele viu que ele fez besteira. E Sara começou a se sentir ofendida, porque era um artifício na época, né, se tentar ter um filho por meio da serva. E depois que Agar engravidou, o que a Bíblia diz? Que Sara ficou ali meio ressentida, porque Agar começou a tirar sarro dela e mandou Abraão expulsar ela. E no meio do deserto, sem água, sem esperança, Deus apareceu a ela aí, através, né, de uma teofania, que é uma manifestação visível de Deus, e deu uma direção a Agar. E ela voltou de novo para o acampamento de Abraão. Depois, quando ela já com Ismael, né, Ismael um pouco adolescente, podemos dizer assim, com cerca de 13 anos, de novo ela é expulsa e sem direção, com um menino no deserto, sem água, sem comida, ela achando que ia morrer, e Deus deu o quê? Direção. Então nós podemos conectar com o Salmo 23 aqui no Vale da Sombra da Morte, porque no Vale da Sombra da Morte, da mesma forma, porque ali era o Vale de Agar. Deus deu direção a Agar, da mesma forma que Deus nos dá direção para nós enfrentarmos o Vale da Sombra da Morte. Amém? As dificuldades que nós enfrentamos na vida.